te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todos os obstáculos para que, inteiramente disponível, nos dedicamos aos vossos serviços. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, no versículo de 1 a 6. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalo, mas ai daquele que produz escândalo. Será melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse-o no mar, de que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende. Se ele se converter, perdoa. Se ele pecar contra ti 7 vezes, num só dia, e 7 vezes vir a ti dizendo estou arrependido, tu devereis perdoar. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderia dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-se no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia dessa segunda-feira, desse 32º semana do tempo comum, vem falar para nós no livro da sabedoria. A sabedoria é um dom de Deus. Precisamos sempre rezar a Deus pedindo a esse dom, o dom da sabedoria, porque quando nós temos o dom da sabedoria, nós vemos as coisas e entendemos as coisas e conhecemos as coisas e aprendemos com as coisas do jeito que elas realmente são. Então a sabedoria ela se faz necessária na nossa vida. E é Deus que nos concede a nós esse dom da sabedoria. Mas aqui no livro da sabedoria, a palavra de Deus ela diz assim: a sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. Então, para nós pedir esse dom da sabedoria, também temos que buscar a prática da justiça.
todo o bem feito, ele produz em nós esse grande dom, que é o dom da sabedoria, e aí a gente vai compreendendo qual que é o plano de Deus para a nossa vida, e por isso vamos vivendo cada dia melhor, através de viver a nossa fé, através de uma presença viva de Deus nas nossas vidas. Então, se eu quero ter esse dom, esse grande dom, que se faz necessário nesse discipulado, nesse caminhar na nossa vida de fé, esse dom da sabedoria, eu preciso também buscar uma vida de santidade. A vida de santidade nos leva à sabedoria. A vida de maldade, de pecado, nesse corpo, nessa alma, a sabedoria de Deus, ela não habita. E no Evangelho, Jesus ele vem falar para nós sobre o escândalo. O escândalo, ele é inevitável. A palavra de Deus diz que é inevitável o escândalo, porque, né, a gente vê quanto escândalo a gente vê, né, nos nossos meios políticos, social, religioso, principalmente, né, no religioso, porque faz um caminho tão triste, né, porque aqui a palavra de Deus é muito clara, que o escândalo é inevitável, mas ai daquele que gera o escândalo. Aquele que gera o escândalo era melhor não ter nem existido, porque aqui fala, mas aquele que produz escândalo seria melhor para ele que amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e jogasse-o no mar. Então, quer dizer, o escândalo gerado, ele faz um caminho de destruição. Quantas pessoas talvez têm ali uma grande responsabilidade, compromisso dentro de uma entidade religiosa, e de repente ele gera lá um escândalo. Quantas pessoas não deixam de viver a fé porque talvez tinha uma ligação ou um carinho por aquela pessoa que se apresentava de uma forma e de repente, dentro de um fracasso, gera ali um escândalo, e esse escândalo então ele faz um caminho terrível. Quanto que a gente vê falar, né, de escândalos que acontecem nos nossos meios e tira então muitas pessoas da fé, porque ela relaciona aquela experiência que teve com Deus com aquela pessoa. E aí essa dificuldade tão grande, né, de nós entender tudo isso, aí Jesus vem e fala que nós devemos perdoar. Quer dizer, aquele que escandaliza, se ele errou, mas ele veio, ele pode vir o tanto de vez que for, nós devemos perdoar. É fácil? Não. Mas é necessário. Por quê? Porque o perdão, ele é uma necessidade de todo ser humano, porque nós somos pecadores. E se nós não conseguimos perdoar, também não seremos perdoados. Porque nós temos a necessidade do perdão de Deus. E no próprio Pai Nosso nós rezamos assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, da mesma forma que eu perdoo, eu sou perdoado. Da mesma forma que eu necessito do perdão, eu necessito também de perdoar. E aí então Jesus tinha falado para os seus discípulos, né? E está ali os apóstolos. Aí os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Para viver essa dimensão, né, da sabedoria, para evitar os escândalos, para perdoar verdadeiramente, nós precisamos desse grande dom que é o dom da fé. E essa fé é uma fé que faz o impossível acontecer, porque aqui fala da amoreira que é plantada no mar, sai do lugar dela e vai plantada no mar. Isso é algo de impossível. Só a fé pode fazer o impossível, de tirar do nosso coração as durezas, né? Arrancar do nosso coração essa amoreira do ódio,
essa amoreira da raiva, do desequilíbrio, do descontrole, que muitas vezes vivemos, não sabemos lidar com as diversidades da vida, por isso geramos muitas vezes conflitos. Então é pela fé que nós vamos nos santificando e recebendo esse grande dom, que é o dom da sabedoria, que é o dom do perdão, que é o dom da fé. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos, de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus